a Começo da Vida e hoje faremos uma conversa aqui, né, sobre um livro. Então é um livro que eu gosto muito, é uma autora que eu gosto muito e que vai muito nessa temática da maternidade, da feminilidade e decidi compartilhar um pouquinho com vocês porque foi uma leitura muito rica, que eu até escrevi uma resenha no blog, para quem tiver interesse eu vou deixar o link aqui na descrição. E aí esse aqui é o livro. Chama A Filha Perdida, é da Helena Ferrante. Helena Ferrante é uma autora contemporânea muito conhecida, aclamada pela crítica, porque ela escreve de uma forma muito sublime mesmo, assim, e real. Ela é muito realista, né? Então, os temas que ela mais aborda são sobre maternidade e sobre a relação de amizade entre mulheres. Um tema que é muito escasso na literatura, né? Essa questão da amizade entre mulheres. Ainda mais da forma que ela aborda. E aí, por isso que essa é a especificidade dela. Então, nesse livro ela aborda essas duas questões, mas a gente vai dar um foco hoje mais na questão da maternidade. Então, como definiríamos a filha perdida? Quando, ao longo de toda a narrativa, ela é uma história um tanto perturbadora, né? Um romance muito perturbador, que a gente fica assim, às vezes causa aquele estranhamento, né? Muitas dúvidas, muitos questionamentos. E aí, por que isso acontece? Helena Ferrante, ela traz muita crítica, né, na sua literatura. Então, para a gente compreender qual que foi o objetivo dela aqui, né, pra gente supor o nosso estranhamento e perturbação, a gente pode falar de dois mitos fundantes da nossa cultura judaico-cristã e que são fundantes no sentido de dizer o papel da mulher na sociedade. Tanto o papel da mulher como o papel da mãe. Então, como que é esse papel? O que a sociedade espera de nós? O que a sociedade coloca como ideal? Então, o ideal não necessariamente é o real, né? Pra deixar claro. Então, quais seriam esses dois mitos? O primeiro é relacionado à mãe, né? O primeiro que eu vou falar não em ordem cronológica, mas que se relaciona à maternidade, é o mito de Maria, a mãe virgem que concebeu sem sexo, sem pecado, pura, né? Então, é uma mãe que ama incondicionalmente, é uma mãe que ama de imediato, é uma mãe devota, né? É uma mãe quase que perfeita. E então, esse é um primeiro mito, assim, né? Por que a gente fala que é um mito? Isso pode acontecer? Temos mães super dedicadas, que amam incondicionalmente, tudo? Claro. Mas a maternidade é só isso, né? A mulher, quando se torna mãe, ela se resume a isso. Então, esse é o questionamento. Não, a mulher, quando se torna mãe, ela não é só essa figura de Maria. E aí que vem o segundo mito, que é o de Eva, a mulher pecadora, a mulher desejante, a mulher que convoca seu desejo e realiza esse desejo, né? Então, a mulher é responsável pelos males da humanidade. Então, temos de um lado a mãe imaculada, perfeita, e a mulher desejante. O que acontece? Helena Ferrante, na sua narrativa da Filha Perdida, ela pega esses dois mitos e coloca eles para conversar.
Então, a personagem principal, ela ao mesmo tempo é uma mulher desejante, como Eva, e é uma mulher que ama suas filhas, como Maria. Então, o fato dessa contradição, desse conflito, desses dois mitos que estão ali conversando, que estão convergindo, é um dos principais fatores que causam essa perturbação no leitor e em outros personagens também da narrativa. Então, o livro ele é narrado em primeira pessoa, pela personagem narradora, personagem Leda. E Leda tem ali por volta dos 48 anos, né? Vai fazer 48 anos. E ela tem duas filhas, Marta e Bianca. E ela é divorciada. Ela mora em Florença, então em um determinado momento que as filhas vão morar com o pai no Canadá. E Leda continua em Florença. Nesse momento, Leda é uma professora universitária. E aí a universidade está entrando de férias e ela decide fazer uma viagem sozinha para o litoral italiano, da Itália. E aí ela vai sozinha fazer essa viagem, ela leva seus materiais para o próximo semestre e lá se dá a narrativa. Então, o primeiro capítulo, na verdade, é um acidente que Leda sofre de carro. Ela se acidenta e aí ela mostra que ela estava em um estado de perturbação, um estado de desnorteamento mesmo. E aí o que é que o livro faz então? Depois desse primeiro capítulo que fala do acidente, o caminho é dela retornar e contar para nós, leitores, o que causou essa perturbação, o que causou esse acidente. O que mexeu tanto com ela, com a sua cabeça, que a fez perder o controle. Então, a partir disso, ela começa a contar o que aconteceu nessa viagem. Então, Leda, ela vai... Todo o enredo se dá em volta da sua ida e volta para a praia. Nessa praia, ela conhece uma família. E ela se interessa muito por essa família, mas principalmente por uma mãe bem mais jovem que ela, que é Nina. Então ela fica observando muito a Nina, que tem uma filha, Helena, e essa filha tem uma boneca. Então ela fica observando a relação mãe, filha, boneca. E aí ela começa a trazer como uma visualização muito idealizada, assim, como se Nina fosse essa mãe ideal, que ama incondicionalmente, que tá ali por completo para a filha Helena, e ao mesmo tempo Helena também está assim para a boneca. Só que nesse momento que ela tá visualizando, começam a vir lembranças da mãe dela, da própria história dela. E aí é quando ela evidencia essa dicotomia, né? Ao mesmo tempo que ela vê uma harmonia em Nina, na Helena e na boneca, ela relembra a desarmonia do seu lar, da sua casa, entre a mãe e ela, entre a família ali. E aí ela conta pra gente que a mãe sempre dizia que ia embora. Ela sempre falava que ia embora, apesar de que nunca ia. Mas ela fala de que sempre estava com esse medo de que a mãe fosse embora. Ela sempre estava esperando que a mãe fosse embora, porque era o que ela falava. E aí, na volta, né, pro hotel, uma pinha cai nas costas dela e causando um machucado mesmo pro seu apartamento. Ela sente essa necessidade de ligar para suas filhas para contar o que aconteceu, né? Do episódio da pinha que caiu e ela machucou. Só que é uma ligação um tanto quanto perturbadora também. E aí ela fala no final da ligação que estava mais agitada do que no início. Então, essa parte deixa muito claro assim que essa angústia, esse conflito,
esse desamparo, né, essa perturbação de Leda como mãe, ela tá desde quando as meninas nasceram até os dias atuais, quando elas têm ali por volta dos 20 anos, né? Então, é algo que vai já dando indício de como que é essa maternidade, né? Como que Leda vive essa maternidade. E aí acontece algo muito interessante, porque como que Leda se aproxima dessa família na praia? A menina, né, Helena, desaparece na praia e aí ficam todos muito preocupados procurando a menina. E aí Leda vai ajudar, né, a Nina e sua família a procurar a menina. E aí nessa hora ela também traz algumas rememorações de quando a sua própria filha se perdeu na praia, a forma como ela ficou. Que ao mesmo tempo que ela ficou feliz, ela sentiu muita raiva porque a menina se perdeu, né? Porque a menina ficou longe dela. E aí ela ajuda, ela encontra a Helena. Leda encontra a menina, só que a menina vai pro abraço da mãe, né? Tem toda aquela comoção, só que a menina fica desnorteada e muito abalada e triste porque ela perdeu a boneca. Então, a boneca se torna uma parte muito importante da narrativa. E a gente, leitor, a gente descobre o que aconteceu com a boneca. Quando Leda estava voltando para casa, ela olha na bolsa e ela vê que a boneca estava com ela. A partir daí, a gente passa a narrativa toda. Por que Leda pegou a boneca? E ela não devolve, né? Então, por quê? Né? O que fez Leda pegar essa boneca e não devolver? E aí mostra a menina adoece por causa da ausência da boneca, a mãe fica desesperada, causa um transtorno naquela família e Leda vê isso e mesmo assim não devolve a boneca. E isso causa um incômodo mesmo na gente, assim, né? Não de estar certo ou errado, mas de se entender o porquê daquilo. E aí, por que essa boneca se torna o centro dessa narrativa? A Helena Ferrante, ela gosta muito dessa ilustração da boneca, né? Na tetralogia napolitana, inclusive começa com um episódio que envolve a boneca. Então, a boneca, ela é um símbolo cultural muito importante, porque é o brinquedo que a menina ganha pra, como se fosse treinar habilidades que vão ser cobradas dela no futuro. Então a gente tem que aprender a como cuidar, né? A gente já é como se a gente tivesse um ultimato para ser mãe, para ser cuidadora. E a boneca traz muito esse sentido, né, de papel de gênero mesmo. Então por isso que a Helena Ferrante se usa muito da metáfora da boneca. E aí nessa narrativa não é diferente, porque a boneca ela traz memórias, ela traz lembranças, ela traz emoções muito relacionadas à relação de Leda com as suas filhas, a relação de Leda com a sua mãe e a relação de como que ela vê a outra mãe com a sua filha, com a boneca. O que acontece? Em um momento, Leda tá conversando com Nina e Rosária. Rosária é irmã do marido de Nina. E ela conta que abandonou as filhas por 3 anos. E aí ela vai contar como isso se deu. Claro que aqui eu tô super resumindo, assim, no livro ela vai trazendo vários sentimentos, vários episódios de como ela se sentia e tudo. Mas aí ela fala disso e essa menção, ela perturba tanto Nina e Rosário como nós leitores, né? A gente fica assim, meu Deus, como assim, né? Ela abandonou a filha por 3 anos, né? A gente fica nessa cultura interiorizada de já ir julgando, né? Por quê, né? O que aconteceu. E aí nesse momento que essa figura, esse conflito, esse entrelaço dos 2 mitos aparece muito forte. Que ela vai contar que
que desde o início de quando as meninas nasceram, ela teve uma dificuldade enorme de conciliar maternidade e carreira. Coisa que ela não via que o marido dela tinha. Ele conseguia seguir tudo, os planos, os projetos dele, mas ela estava com essa dificuldade, ela não estava conseguindo conciliar. E isso deixava ela muito frustrada, porque ela gostava muito do que ela fazia. E aí ela vai em um evento acadêmico e, de certa forma, ela é reconhecida lá por algo que ela escreveu. E aí, a partir dessa viagem, ela começa a investir mais energia na sua carreira, nas coisas que são relacionadas ao seu trabalho. E isso gera um incômodo no marido, que começa a não entender esse movimento dela. E aí é nesse momento que emerge uma mulher, a figura dessa mulher extremamente desejante. Então ela vai correndo atrás mesmo, assim, ela vai só para aquilo, investe energia só naquilo. E aí nesse evento ela conheceu um homem. E aí eles têm um caso, ela se apaixona. E aí ela decide ir embora para ficar com esse homem. E aí fica 3 anos sem ver as filhas. E aí nisso ela tava conversando com Nina. E Nina pergunta pra ela: e por que você voltou? Né? Depois de 3 anos, o que te fez voltar? E aí ela responde: eu tava num dia e aí eu senti falta da minhoca. A minhoca era quando ela ia cortar fruta, as meninas pediam pra ela cortar em formato de minhoca, né? Quando a gente corta a laranja inteira. E aí ela falou: é isso que eu queria estar fazendo. Eu queria estar fazendo a minhoca, que era uma figura muito simbólica da relação dela com as filhas. Então, nesse momento, além de mulher desejante, ela também é essa mulher mãe que ama suas filhas e que quer estar com as suas filhas. E aí ela volta, e aí ela fica com as meninas, ela se dedica a isso, e aí vai estar sempre nesse conflito, mulher desejante, mãe de amor incondicional. E aí, o que acontece? A partir desse momento que ela se abre, Nina também começa a se abrir com ela. Então, Nina também vai mostrar essa dicotomia desses 2 mitos. Então, a Leda descobre que a Nina tem um caso extraconjugal. E aí elas conversando, e Nina se preocupa dela ter descoberto, fala com ela. E aí ela começa a falar disso, de como que essa maternidade também é difícil pra ela, né? De como que ela tem a sensação de que só colocou a menina no mundo e não tem nada, não sabe nem quem ela é por dentro. E aí elas começam essas trocas, né? Esse testemunho dessas 2 mulheres de gerações diferentes, mas que estão ali passando por dilemas, ou já passaram por dilemas muito semelhantes, e que é muito real, que é muito atual, né, para nós mulheres. Tanto as que ainda não tiveram filhos, as que já tiveram, as que pensam em ter. É uma ambivalência, né, são muitos sentimentos envolvidos que não dá pra gente colocar, é só amor, é só desejo, é só idealização. Não, tem real, tem frustração, tem decepção, tem ódio, né? Tem um monte de coisa ali envolvida. E aí o final, né, da narrativa, Nina vai pra casa da Leda, tem uma conversa, elas vão conversando. No final dessa conversa, Leda simplesmente pega a boneca e devolve pra Nina e fala que ela pegou a boneca. Nina claramente fica transtornada, indignada, sai sem dar nenhuma resposta pra Leda, sai muito furiosa mesmo, né, de como que ela pega a boneca, como que ela fica com essa boneca vendo o sofrimento que a família tava passando por conta da menina. E aí acontece esse episódio, que deixa a Leda completamente desnorteada. E aí é nesse final que
a gente entende toda a perturbação psíquica, mental mesmo que Leda viveu. Então, o fato de se encontrar, de ver aquela família, de se envolver nessa história, trouxe muitas memórias, trouxe muitas lembranças, evocou todos os sentimentos, emoções, pensamentos possíveis em relação à maternidade. Dela com as filhas, da mãe com ela, do que ela estava vendo, do que ela pensava sobre. E tudo isso causou uma perturbação tão grande que foi uma experiência limite. Uma experiência limite no sentido de que quase custou a própria vida dela no acidente. Ela fala que ela disse para a família que ela dormiu, né, no volante, mas que não, na verdade ela estava completamente desorientada com tudo o que tinha acontecido, estava tudo completamente desorganizado na cabeça dela, né? Então, se tornando essa experiência limite. E é isso, é um pouquinho, né, algumas reflexões sobre A Filha Perdida de Helena Ferrante. Quem tiver interesse em ler, recomendo. É uma leitura muito fluida, assim, aquilo que perturba, incomoda, mas você quer continuar sabendo o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que tá acontecendo com Leda, né, que dilemas são esses. Muitas vezes, muitas coisas que ela fala, a gente se identifica muito com as reflexões que ela faz. Então, é um livro que eu recomendo, é um livro curtinho, né, que é uma leitura rápida, né. Então, vou deixar o link também do livro para quem tiver interesse. E a resenha que tem, né, para quem quiser ler direitinho tudo que eu falei aqui, vai estar lá no blog também. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijo!